Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para continuar a nossa reunião depois de algum tempo de paralisação. Infelizmente tivemos aí umas 3 semanas, né? A gente não conseguiu se reunir, mas graças a Deus a gente está conseguindo novamente aqui fazer essa reunião para continuar e hoje finalizar a carta de Paulo aos Filipenses, né? Esse livro que a gente está estudando atualmente. Hoje é o capítulo 4, já estudamos os 3 primeiros capítulos em semanas anteriores. E hoje vamos estudar o capítulo 4 para finalizar o nosso estudo desse livro, até a gente partir para o próximo. E como de costume, nós vamos orar para que o Senhor possa nos conduzir na leitura, na interpretação, no aprendizado nessa tarde. E esse Espírito fala no nosso coração e nos transforma com a meditação na palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos mais uma vez, Pai, por estar aqui reunidos, essa oportunidade, Pai, que nos faltou nas semanas anteriores, por razões diversas, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai, e somos gratos a Ti por tudo. E nessa tarde de hoje, em que nós podemos nos reunir, Pai, ainda que em pequeno número, ao que parece, que o Senhor possa, com Tua graça e misericórdia, Senhor, enviar o Teu Espírito para estar nessa reunião, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, Pai, que mais uma vez, a gente tem a experiência que a gente tem tido nas últimas reuniões. Entender, mergulhar nos detalhes da Tua palavra, aprender dela, Pai, e ter transformação para a nossa vida, ter paz no nosso coração. E em especial nesse dia de hoje, eu peço que essa meditação, Pai, essa reunião, esse estudo possa trazer paz a cada um de nós. Em um tempo de angústia que estamos vivendo, Pai, somente o conhecimento e a certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas é que traz paz ao nosso coração. Por isso eu te peço que em nome de Jesus, Pai, de forma especial nessa tarde, invada os nossos corações, Pai, com Tua misericórdia e graça. Nós não podemos compreender isso por nossa própria conta, nós não temos capacidade humana de desvendar esse mistério por nossa própria conta, mas somos agraciados porque o Teu Espírito faz isso ao nosso coração, atesta e testifica ao nosso coração que somos acolhidos como filhos, Pai, e temos uma herança que está em Ti, através de Cristo Jesus. Nessa tarde o Senhor fala conosco de forma intensa sobre este assunto, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, como eu falei então, hoje, Filipenses capítulo 4, último capítulo dessa carta que Paulo escreveu aos Filipenses, né? Lembrando que Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, né? E, como de costume, também a gente vai fazer aí o resumo dos capítulos anteriores, ainda mais hoje que a gente ficou tanto tempo sem reunião. Eu não sei se vocês acabaram lendo novamente o capítulo, ou se lembram tudo, mas na dúvida nós vamos expor novamente aqui, resumidamente, o que Paulo fala nos capítulos anteriores. Então, no primeiro capítulo, Paulo ele ora a Deus agradecido por conta do empenho dos Filipenses no Evangelho. E essa parte é importante para que a gente possa compreender o que ele fala no capítulo 4, que os Filipenses têm empenho no Evangelho. Tá? Ele reconhece que os Filipenses só podem fazer isso porque foi Deus que começou, e esse mesmo Deus que começou completará a obra neles até de forma contínua, né? Aperfeiçoamento contínuo até a volta do Senhor Jesus. E Paulo disse que esse pensamento sobre os Filipenses é que faz justo Paulo enfrentar tudo que ele tem enfrentado, que torna justo que Paulo fique à prisão, né? Ele está preso por conta da pregação do Evangelho aos gentios, então é por amor aos Filipenses, né, que Paulo está se submetendo a esse tipo de situação. E também ele vai orar para que o amor dos Filipenses aumente. E como é que esse amor aumenta? Pelo pleno conhecimento e pela percepção de Cristo. A finalidade disso é que os Filipenses aprovem as coisas excelentes e se tornem inculpáveis no dia do Senhor. Obviamente que eu estou falando dos Filipenses porque é para quem Paulo escreveu a carta, né, o destinatário inicial da carta, mas foi providência divina que essa carta chegasse a cada um de nós, então aquilo que Paulo se refere aos Filipenses também é válido para nós, leitores, visto que somos gentios, assim como os Filipenses também. Então, com o amor aumentando, a gente vai deixar de querer as coisas antigas, vai passar a provar as coisas excelentes, e assim seremos inculpáveis no dia do Senhor. Não porque seremos perfeitos, mas porque seremos justificados em Cristo. Paulo, então, tranquiliza e consola os Filipenses, dizendo que tudo que ele tem passado, né, tem contribuído para o crescimento do Evangelho. Guardem isso também. Tudo que eu tenho passado tem contribuído para o crescimento do Evangelho. Ele justifica com 2 fatos. O primeiro é porque ele pode, só por estar preso, ele pode pregar a guarda pretoriana. De que outra forma a guarda pretoriana ouviria do Evangelho se não fosse com
prisioneiro colocado por Cristo lá dentro para pegar aquelas pessoas. E a segunda justificativa é que, por conta do que Paulo está passando, a maioria dos irmãos estão pregando com mais ousadia e destemor. Mesmo sabendo que algumas pessoas pregam efetivamente o evangelho, ou seja, pregam a real, a verdadeira palavra de Deus, porém, por razões equivocadas em relação a Paulo, né? Mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que os motivos deles podem estar equivocados em relação a Paulo, seja por inveja ou por contenda em relação a Paulo, o conteúdo da sua pregação é efetivo e isso para Paulo é o que importa. Não importa se os caras pensam de Paulo isso ou aquilo, o que importa é que eles estão pregando com testemunho e ousadia o evangelho real, o evangelho efetivo, o evangelho que efetivamente tem o poder de Cristo. Diferente do que acontece hoje em dia, como a gente falou, esse texto não pode ser usado, então, para defender qualquer tipo de pregação. E sim, a pregação efetiva, ainda que o pregador tenha seus pecados e seus motivos equivocados em seu coração, se o texto pregado for o evangelho que é efetivo, se alguém resolve pregar para ser melhor do que Paulo, porém pregar a verdade, Paulo não se importa com isso, deixa ele ser melhor, o que importa é que ele prega a verdade. A razão pela qual Paulo se alegra no seu sofrimento, ele fala ainda no capítulo 1, é a certeza de que ele vai glorificar a Cristo tanto em vida quanto em morte. Ele não tem medo de morrer, ele não se importa, ele não tem medo de morrer, porque se ele morrer, ele sabe que ele estará com Cristo, e estar com Cristo é lucro. Essa é a razão pela qual ele não se preocupa com nada do que está acontecendo com ele. E tudo isso culminará de um jeito ou de outro na glória de Cristo, que é o objetivo dele por fim. Então, a forma como as coisas vão acontecer para ele não é importante, e sim o fim, que é a glória de Cristo. Isso para ele é lucro. Mas entende que ele ainda vai permanecer vivo porque tem muito trabalho a fazer pelos gentios e está disposto a enfrentar o que for preciso em favor do evangelho. Porque ao mesmo tempo que para ele morrer é lucro, viver é Cristo. E é isso que ele se importa, é Cristo. No fim, o objetivo de Paulo sempre é glorificar a Cristo. Não importa como ele vai fazer isso. Se for para a glória de Cristo, para ele tudo está valendo. E ele finaliza o capítulo, depois de citar o seu próprio exemplo, ele convoca os filipenses a viver em unidade de fé. Convoca os filipenses a viver de modo digno do evangelho de Cristo. É assim que ele fala lá no finalzinho. Em unidade de fé, sem medo dos inimigos da fé, enfrentando o combate que é proposto por esses inimigos da fé, e que é um combate que convoca a cada um de nós para estar presente. Não é um combate só de Paulo, mas de todos, de todos os filipenses e todos nós ainda nos dias de hoje. E ele afirma que a razão pela qual esse combate é de cada um de nós, que nós devemos enfrentar esse combate, é que padecer por Cristo, crer em Cristo, padecer por ele, é um presente, uma dádiva que nos foi dada por Deus poder fazer parte dessa batalha. No capítulo 2, então no capítulo 1, Paulo já cita aí um pouco também da razão. São duas razões principais dessa carta. A primeira é a gratidão de Paulo, nós vamos ver no capítulo de hoje. A segunda é o que ele já falou um pouco, que é para que nós acautelarmos contra os cães, que nós no capítulo 2, contra os falsos profetas. Então, no capítulo 1, ele nos convoca a viver em unidade, No capítulo 2, ele vai, depois de nos convocar a viver de modo digno do evangelho de Cristo, ele nos apresenta o que é esse evangelho, E ele apresenta esse evangelho como exortação, consolação e amor, comunhão do Espírito, afeto e misericórdias. E, baseado nisso, ele convoca os filipenses a agir em humildade, a agir com unidade que requer humildade. Você entender que as pessoas que compõem a igreja com você são o mesmo corpo que você e você não deve viver por partidarismo. Ele fala para viver por humildade, não por partidarismo ou vanglória, mas com humildade e servidão ao próximo. E ele vai citar no capítulo 2 alguns exemplos de pessoas que fizeram isso, que servem de exemplo para a igreja. O primeiro que ele cita é o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não considerou isso algo em que ele deveria se apegar, não teve isso como usurpação. Antes se humilhou para, mesmo sendo Deus e perfeito, ele se fez servo de pecadores. Ele se tornou inferior aos pecadores, Ele escolheu ser inferior aos pecadores, no passo que ele resolveu servi-los ao invés de ser servido. O próprio Cristo chega a dizer isso nos evangelhos: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. E ele cita esse exemplo de Cristo, que se humilhou para servir a pecadores. E só que o objetivo de Jesus ao fazer isso era a glória do Pai. O objetivo final de Jesus ao fazer isso era a glória de Deus. E ele
fala que nós devemos ter esse mesmo procedimento, né? E principalmente porque Jesus fez isso sendo perfeito, sem pecado, submeteu a pecadores. Mas nós, como pecadores, ainda mais devemos submeter aos pecadores no sentido de sermos servos dele, de amarmos ao próximo, de vivermos buscando a humildade e o amor, né, entre essas pessoas. Depois ele cita o exemplo dele mesmo, né, que está preso e segue se empenhando pelos filipenses. Ele segue se humilhando e se anulando em razão do benefício que isso trará aos gentios e aos filipenses. Mesmo sabendo que pode morrer, mas ele luta pela fé dos filipenses para que, assim como Jesus fez, o objetivo de Paulo final também é que lutar pelos filipenses não é que ele seja glorificado, mas sim que Cristo e que Deus seja glorificado através da progressão do Evangelho. Depois ele cita o exemplo de Timóteo, que com sinceridade cuida dos interesses dos filipenses, ou seja, Timóteo cuida mais dos interesses dos filipenses do que dos próprios, é isso que Paulo quer dizer. E depois ele cita o exemplo de Epafrodito, que desafiou a própria saúde e a sua própria vida para cumprir sua missão em favor de Paulo dos filipenses, né? Como ele fala no final do capítulo 2. Epafrodito esteve próximo de morrer durante a jornada, resolveu não desistir, ao contrário, foi até o fim porque sabia a importância, né, de servir a esta causa, que era a causa da necessidade de Paulo e dos filipenses. E nós vamos ver daqui a pouco que necessidade é essa. No capítulo 3, depois no capítulo 1 e 2, Paulo nos ter convocado os filipenses, né, por consequência nos ter convocado como gentios, a viver em unidade de fé para vencer os inimigos da fé, e sendo o ponto-chave para esse viver em humildade, esse viver em unidade e ser humilde, o ponto-chave disso seria humildade, né? No capítulo 3, ele, enfim, vai apresentar quem são os inimigos da fé. E ele vai citar aí, no caso, os judaizantes. A primeira seita mais importante na igreja primitiva, né, no primeiro século, são aquelas pessoas que queriam levar os cristãos a voltar à prática da obediência à lei do judaísmo, entendendo que aquilo é que levava realmente o homem a ser salvo, que era aquilo que santificava o homem. E assim sendo, eles apresentam que a circuncisão e a obediência, as obras da carne, através da obediência à lei, é que esses são os caminhos da justificação humana, esses são os caminhos da salvação. E aí Paulo nos convoca a cautelarmos contra essas pessoas. Parece distante de nós, né? Judeus, judaísmo, judaizantes, mas infelizmente não é distante. Na verdade, isso é extremamente presente na igreja no dia de hoje, né? Já conversamos sobre isso na discussão do capítulo 3. E aí Paulo vai citar que a razão pela qual eles não devem seguir essas pessoas é que ele cita a si mesmo como exemplo de que era assim. Paulo fala assim, rapaz, esses caras aí se baseiam na obediência à carne, confiam na carne, se tem alguém que poderia confiar, esse alguém era eu. Ele vai dizer todo o seu pedigree ali, né? Hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja, zeloso pela lei. Lá no livro de Atos, né, ele vai dizer que ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais respeitados dos fariseus daquela época. Alguém que na sua caminhada se destacava, né, em relação à sua idade por conta do conhecimento da palavra. Então, Paulo era um cara realmente diferenciado, inteligentíssimo, estudioso demais das regras judaicas, vamos dizer assim. E ninguém mais do que ele confiava na carne, porque ele vai dizer que contra a lei ele era irrepreensível. Ele cumpria todos os requisitos que a lei judaica mandava. Mas ele vai dizer que quando ele conheceu a sublimidade de Cristo, ele considerou tudo isso como perda. Ele considerou tudo isso como refúgio, né? Ele aprendeu que tudo isso é refúgio. Em Cristo é que ele encontra, então, a justiça ao se conformar com Cristo na sua morte. Ele entende que, por si só, é incapaz de ser justo ou de encontrar justiça, mas em Cristo ele encontra a justiça pronta, derramado o sangue na cruz, consumada. E com isso ele considera que tudo aquilo que ele batalhou, que ele construiu até hoje é perda, é refúgio, é desprezo. Então ele se conforma, ele vai dizer que a gente vai encontrar justiça em Cristo ao se conformar com ele na sua morte na cruz, para que, assim como aconteceu com ele também, de algum modo alcancemos a ressurreição em glória. E esta é a razão pela qual Paulo considera que todo o resto do antigo era perda. Entende que isso ainda não é um processo finalizado. Ele vai dizer que não alcançou ainda a perfeição, mas na verdade isso é um processo em andamento. Só que a questão aqui é que, embora seja um processo ainda em andamento, nós ainda estamos vivendo esse processo de aperfeiçoamento. Aquele mesmo que ele falou no capítulo 1, como aquele que começou a boa obra, certamente
completará essa boa obra, está completando até o dia da volta do Senhor Jesus, estamos nesse período de complemento dessa obra. A grande questão é que é uma obra que ainda vai ser completada, porém o seu desfecho já está garantido por Cristo na cruz. É uma herança garantida, como Paulo explica lá aos Efésios, que a gente já estudou também. É uma herança garantida. E a cada dia nós devemos deixar para trás as coisas passadas, assim como Paulo fez, abandonou tudo que ele tinha, ele jogou como perda as coisas que consideravam para ele justiça nesta vida, ele considerou perda ao encontrar com Cristo. Assim devemos também nós fazer, deixar para trás as coisas passadas e seguirmos em direção ao prêmio que está em Cristo, ao prêmio que nos é garantido que está em Cristo, que é a nossa herança. Que a cada dia o nosso andar possa ser de acordo com o que já conquistamos. Ele vai dizer que o processo de aperfeiçoamento é contínuo, que a gente não é perfeito, mas que a gente caminha todos os dias para isso. E que a cada dia, em teoria, você deve estar melhor que no dia anterior. E que a cada dia você deve caminhar em concordância com aquilo que você já alcançou. É isso que ele quer dizer. Lembrando que você já alcançou isso em Cristo, né? Paulo, então, ele vai comparar o proceder dos cristãos com os daqueles que são inimigos da cruz, né? Ele vai dizer, botar em paralelo um com o outro, e ele vai se apresentar, assim, né? Que devem imitar a ele e aos que fazem como ele, não trazendo para si a glória, mas dizendo que ele é imitador de Cristo e que ele deve imitar que os filipenses devem imitar os cristãos e não imitar esses falsos mestres que estão se apresentando lá, porque esses falsos mestres, né? Então Paulo, como eu falei, no capítulo 3, ele nomina, né? ele define quem são os falsos mestres a que ele se refere. No capítulo 3, então, ele vai dizer que esses falsos mestres, eles são inimigos da cruz, eles buscam as coisas terrenas, o Deus deles é o seu ventre, eles fazem as coisas em benefício próprio, tentando encontrar a glória que está nas coisas deste mundo. Ao passo que os cristãos, a quem Paulo nos convoca a imitar, são pessoas cuja pátria está no céu, que se preocupam com as coisas eternas, que se ocupam com as coisas eternas, muito mais com as coisas deste mundo. Por isso ele convoca os filipenses a não olharem para esses falsos mestres, e sim imitarem os cristãos, que são aqueles que se preocupam com a bênção que virá da eternidade. E dessa eternidade, do céu, é que virá o nosso Salvador, e nós aguardamos o nosso Salvador. Assim ele finaliza o capítulo 3. Certo? Então, no capítulo 1, Paulo nos convoca, então, a viver em humildade, né? Em unidade, no final do capítulo. No capítulo 2, ele nos explica como viver em unidade, como que a gente pode ser forte como igreja, como defensores da fé evangélica, e isso só pode ser através da humildade e da servidão de um ao outro, para assim, como ele fala na carta aos Efésios, todos os membros bem ajustados contribuírem para o crescimento do corpo. No capítulo 3 ele fala quem são esses inimigos. Tá? E no capítulo 4 agora, Paulo vai concluir, né? Ele vai continuar falando o que ele acabou de falar, tanto que ele começa aqui, já está na tela para vocês aqui, o capítulo 4, e aí nós vamos começar a leitura. Do resumo aí, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês ouviram direitinho? Deu para ouvir bem? Sim, Décio, está tranquilo. Beleza. Então vamos começar a leitura, capítulo 4, então. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo firmes no Senhor. O que Paulo está falando aqui, né? Primeiro, como eu falei com vocês outros dias, se ele começa com portanto, significa que ele está se referindo a algo que ele falou antes. E no mesmo verso ele vai dizer que se permanecer deste modo. Que modo é esse que Paulo está falando? Né? Que modo é esse que Paulo está falando para a gente prosseguir? Aquilo que a gente acabou de falar, ser imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tem de nós. Aí ele vai fazer um parênteses aqui sobre os que não andam como essas pessoas, né? São inimigos da cruz de Cristo. Ele vai dizer no final, pois a nossa pátria, diferente deles, né? Ele fala aqui, o destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, as coisas deste mundo. Aí ele vai fazer o contraponto. Mas nós não. A nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará nosso corpo em humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até se subordinar a todas as coisas. Deste modo aqui, aguardando essas coisas, deste modo é que Paulo vai dizer, portanto, permanecer firmes no Senhor. A única forma da gente permanecer firme no Senhor é se a gente entender que a garantia que o Senhor nos dá é a vida eterna, é a salvação, é aquilo que Ele tem para nos apresentar como herança. Neste mundo teremos aflições. Ele não nos promete uma perfeição neste mundo, Ele não nos promete que se nos preocuparmos somente com as coisas deste mundo, nós teremos sempre resposta e alegria. Não, a gente vai ter algumas exceções porque às vezes se preocupa com coisas erradas,
mas naquilo que nós nos preocupamos em relação a Ele, e a sua eternidade, a sua vida e a herança que Ele tem para nós, nisso sim ficaremos firmes, porque não seremos decepcionados, né? Então, Paulo vai dizer então que a nossa pátria é no céu, né? E que nessa missão nós estamos e a caminho dessa herança que nos é garantida, devemos permanecer então firmes no Senhor. Verso 2. Aqui Paulo vai também agora falar, pessoal, de um dos motivos pelo qual ele escreveu a carta. Lembra que a gente falou que um dos motivos ele vai ser a gratidão dele aos filipenses, que ele vai falar daqui a pouco. Outro desses motivos é a questão de convocar os filipenses a viver em unidade, através da humildade. E aí o que acontece? Aqui ele vai nos mostrar um dos motivos pelos quais ele escreve isso. Existiam duas irmãs na igreja de Filipos que não estavam se entendendo muito bem, vamos dizer assim. Mas não eram pessoas como esses falsos mestres, eram pessoas verdadeiramente santas, né? Porém estavam se desentendendo em algumas coisas. Então ele vai dizer no verso 2 aí, rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas irmãs lá da igreja de Filipos, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, vivam em unidade no Senhor, concordem no Senhor, não busquem que uma concorde com a outra de acordo com os seus pensamentos e com os seus desejos, que vocês concordem no Senhor. Por favor, parem de se dividir. Provavelmente isso aqui estava gerando uma divisão na igreja, estava gerando prejuízo ao desenvolvimento do Evangelho. E ele vai dizer assim, na verdade, não, parem com isso. Parem de pensar discordemente no Senhor. Pensem concordemente no Senhor. Vocês são um só corpo. É a cabeça de vocês que são o mesmo corpo. Pensem concordemente. E ele vai pedir ajuda, então, no verso 3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Por esse verso aqui, eu disse para vocês, então, que Paulo não está falando de Evódia e Sintique como duas pessoas que são falsos profetas, vamos dizer assim, ou falsos crentes dentro daquela igreja. Não, são crentes verdadeiros, são pessoas que verdadeiramente se esforçaram com Paulo no Evangelho, e Paulo chega a dizer que os seus nomes se encontram no livro da vida, assim como Clemente e os demais cooperadores. Ou seja, essas pessoas são pessoas cristãs, crentes verdadeiras, mas ainda assim podem cometer a falha de esquecer um pouco da humildade, de esquecer um pouco da unidade, de esquecer um pouco do corpo único, porque nós ainda estamos sujeitos às tendências e às paixões que esse corpo está sujeito, porque ainda estamos nessa carne. Como ele falou no final do capítulo 1, no final do capítulo 3 lá, vai haver o dia em que transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Mas enquanto isso não acontecer, estamos sujeitos às paixões desse corpo, às paixões desta vida, deste tempo. E por isso aconteceu essas coisas com Evódia e com Sintique. O que, porém, não tirou os seus nomes do livro da vida. Só para quem está atrapalhando, que está fechando. Tá? O que, porém, mesmo essa discordância, esse pecado que elas cometeram por não andar em unidade em Cristo, não quer dizer que o seu nome foi retirado do livro da vida. Percebam que essas pessoas têm os seus nomes escritos no livro da vida e eles não serão apagados, porque o verdadeiro crente, o que Paulo quer dizer aqui, essas pessoas são crentes, elas são salvas, porém, isso não garante que elas não vão mais pecar. Elas cometem pecado enquanto estão nessa vida. Porém, a diferença aqui é que o verdadeiro cristão, ao pecar, ao se esquecer das ordens da palavra, da unidade, da humildade, ao fazer alguma coisa errada e ao ser confrontado desse erro, por isso que ele fala lá no capítulo 3, que esse evangelho, no capítulo 2, perdão, que esse evangelho é um evangelho de exortação, consolação, de amor, afetos e misericórdias. Ao ser exortado, ao ser confrontado do seu pecado, o verdadeiro crente, ele percebe o que fez. O Espírito Santo o convence do seu erro. E o seu nome não será apagado do livro da vida. O seu pecado não poderá anular o que Cristo fez. Ele está pago na cruz. Porém, o que acontece com essas pessoas serem confrontadas pelo seu pecado é se arrepender. E é isso que Paulo está fazendo. E como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode chegar a mim e a você, o confronto do nosso pecado? Através do Evangelho, através da igreja. O que Paulo faz aqui é pedir a um irmão
para ajudar a outras irmãs a entenderem que estão erradas, a corrigirem o seu erro. Essa é a importância da igreja. Essa é a importância da vida em unidade, do corpo de Cristo, estar sujeito à cabeça que é Cristo em unidade. É isso que Paulo quer dizer. Essa pessoa que ele diz aqui, ó, a ti, fiel companheiro de jugo, não fica claro quem é essa pessoa. Pode ser que possa ter se referindo aqui a Epáfras, ou a Epafrodito, ou a Timóteo, não dá para a gente saber exatamente, mas alguém que com certeza pode ajudar aí essas irmãs a reencontrarem a unidade em Cristo, a cancelarem os seus desejos pessoais, né? A concordarem no Senhor, ao invés de quererem que uma querer que a outra concorde em uma e na outra, que elas possam pensar concordemente no Senhor. Beleza, então, como eu falei, né, no meu entendimento, esse texto nos mostra que o fato de sermos salvos, cristãos salvos pela graça e misericórdia de Deus já consumada na cruz de Cristo, não nos impede de pecar. Nós pecamos, nós falhamos porque ainda estamos sujeitos ao corpo desta humilhação. Todavia, ao pecarmos e sermos confrontados no nosso pecado, esse pecado não apaga o seu nome do livro da vida, porque Deus graciosamente age em meu e seu favor para nos convencer do pecado. O Espírito Santo nos convence do pecado. A gente se arrepende e o nosso nome, então, é mantido no livro da vida. Deus não erra ao salvar aqueles a que Ele quer salvar. Os que Deus salvar estão salvos. A salvação é garantida no Senhor. No próximo livro da Bíblia, aqui, não sei se vai ser o próximo que a gente vai estudar, mas o livro seguinte, o livro de Colossenses, Paulo vai dizer que, a carta aos Colossenses, Paulo vai dizer que todo o espírito de dívida foi pago, então todos os seus pecados estão perdoados na cruz. Você está salvo se você de fato reconhece o sacrifício do seu Salvador como o suficiente para salvar você. Todavia, você ainda assim vai pecar, porque ainda está sujeito ao corpo desta humilhação, mas o seu nome não será arriscado do livro da vida. Ao contrário, você não permanecerá no pecado, porque o Espírito Santo, com a mesma graça que te salvou, Deus, através do Espírito, te convence do seu pecado, te confronta do seu pecado e te traz de volta ao caminho da retidão. Ainda que, às vezes, para você voltar ao caminho da retidão, você tenha que pagar pelo que você fez, você tenha que ter consequências dos seus atos. Mas a misericórdia de Deus é maior do que a justiça, e Ele te dá suporte para enfrentar as suas dificuldades, mas te traz de volta ao caminho reto. Você não perde a sua salvação. Amém? É isso que Paulo quer dizer. Apesar de estarem fazendo o que estão fazendo, o nome delas está no livro da vida. Portanto, que o Espírito Santo as traga de volta para o caminho da unidade e da humildade, porque esta é a vida do cristão, dia após dia. Certo? Essa questão, né, eu tentei, não quero ser polêmico não, mas essa questão de perda da salvação ou não é algo que diverge em algumas linhas de pensamento teológico, tá? Mas para mim fica muito claro o que Paulo quer dizer nesse texto aí, que Paulo quer dizer que de fato os nossos pecados não nos fazem perder a salvação. Então e aquela pessoa que era da igreja e de repente se desviou completamente e passa a ser uma pessoa que não quer nem saber de Deus mais, isso aqui e tal. O que eu tenho que dizer é que essas pessoas, elas nunca foram salvas, na verdade. Nunca foram salvas. Tá? E aí eu só posso dizer isso baseado em outros textos bíblicos. Esse texto aqui talvez não fale exatamente sobre isso, mas como eu já falei com vocês outra vez, a Bíblia não pode ser interpretada de forma isolada. Ela é um livro contendo vários textos separados, mas que dizem de um só assunto. Tá? Então, só um detalhe aí para que a gente não gere confusão. Não quis dizer aqui que a pessoa que é salva para sempre, no sentido de que ela pode pecar à vontade. Aquela pessoa que entende que pode pecar à vontade é porque ela nunca foi salva. Lembra que lá na carta aos Efésios, Paulo vai dizer que nós somos predestinados para a salvação nele, predestinados nele em amor, porém, ao mesmo tempo, fomos também predestinados para as boas obras que ele criou para nós de antemão, antes da fundação dos mundos. Beleza? Mas para não fugir ao tema, vamos voltar aqui então. Parei no verso 3, né? E aí, depois de Paulo falar que chamar para elas pensarem concordemente no Senhor, né? Para voltarem ao caminho da unidade, Paulo vai dizer no verso 4 aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele já disse essa palavra no capítulo 2, alegrai-vos no Senhor. O que Paulo quer dizer aqui é que nós devemos alegrar sempre no Senhor. Não é que às vezes a gente tem que se alegrar em nós, nas nossas coisas, e outras vezes no Senhor. Porque o que essas irmãs estavam querendo fazer parecia que elas estavam querendo que uma concordasse com a outra e que ambas se alegrassem no pensamento de cada uma delas. E Paulo está dizendo, não, pensem concordemente no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, sempre no Senhor, sempre no Senhor.
nunca em vocês, nunca no que vocês querem, nunca nas suas razões, mas sempre no Senhor, que essa seja a sua alegria. Que a sua alegria não esteja em ser melhor ou diferente do outro, em querer estar certo em relação ao outro estar errado, que não seja essa a sua alegria, mas a sua alegria esteja no Senhor, na unidade do corpo de Cristo. Nessa unidade, né, e nessa humildade que Paulo citou o próprio Cristo como exemplo no capítulo 2, como a gente já falou. Verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que Paulo quer dizer aqui? Veja só, Paulo está em Roma, preso, e chegou ao conhecimento de Paulo a divergência das irmãs, a não concordância das irmãs, a diferença das irmãs, a falta de humildade das irmãs. Isso chega ao conhecimento de Paulo, e Paulo está dizendo assim, não. O que deve ser conhecido de todos os homens não é a sua discordância, e sim a sua moderação, que essa seja conhecida de todos os homens. Não era isso que deveria chegar para mim aqui em Roma, deveria chegar para mim que vocês estão concordes no Senhor, mas não. Então, que seja conhecido no Senhor a sua moderação, que seja conhecido de todos os homens a sua moderação. E aqui, quem pode fazer isso por nós? Quem pode fazer a nossa moderação ser reconhecida? Não cabe a nós não temos essa característica intrínseca em nós. Essa moderação somente pode vir do Espírito. Está lá Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito, longanimidade, né, mansidão, essas coisas aí são fruto do Espírito. Somente o Espírito pode fazer isso. Portanto, pense concordemente no Senhor, porque através do Espírito a vossa moderação será conhecida de todos os homens. E qual é a importância disso? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ele vai voltar, o Senhor não vai tardar de voltar. Tá? Verso 6. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, né, fica à vontade. Bom, do verso 6 em diante, Paulo passa a tratar de um assunto extremamente importante e atual. Muito importante e atual. Que é o problema da ansiedade. A ansiedade é um dos maiores problemas do mundo moderno. As pessoas se preocupam demais com as coisas dessa vida, né? Sem querer comparar, mas já comparando com o que Paulo falou dos falsos mestres, né? Se preocupam com as coisas terrenas, e isso gera nelas uma ansiedade, um medo absurdo de as coisas estarem erradas. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que não é crente nem nada, só falou isso uma vez comigo, e eu lembro que essa frase nunca saiu da minha cabeça. Ele falou assim, em última análise, a ansiedade sempre é o medo de as coisas darem errado. Eu acho que sempre não. Às vezes a ansiedade é por conta de uma coisa que você quer que aconteça logo, tal, que sabe que vai acontecer e tudo. Mas o que Paulo está se referindo aqui não é essa ansiedade habitual, né? Por exemplo, hoje aqui em casa nós vamos fazer a revelação do sexo do bebê que Deus está esperando, né? Isso gera ansiedade, não é uma ansiedade boa, não é uma ansiedade patológica, não é algo que está me trazendo desespero e conflito na minha cabeça. Mas talvez a ansiedade em relação ao que vai acontecer no meu dia de amanhã, em relação à doença, em relação ao medo das coisas darem errado, de acordo com o meu pensamento, que tira a minha paz. É dessa ansiedade que Paulo está falando, que Paulo vai falar a partir de agora. E veja como Paulo vai falar aqui, verso 6. Do verso 6 em diante, como eu falei, ele vai falar sobre isso, e ele vai nos trazer 3 passos para nos livrar dessa ansiedade e 2 promessas como consequência desses passos. Tá? Então ele vai dizer lá, verso 6. Deixa eu achar aqui que eu me perdi. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Primeira coisa, Paulo está dando uma ordem a mim e a você. Não andeis ansiosos. Não andem ansiosos. Tá? Esta é uma ordem que eu vejo no imperativo. Não andeis ansiosos. Uma ordem de Paulo à igreja. E Paulo escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Estas palavras são palavras de Deus através do apóstolo Paulo. Portanto, Deus está dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. De forma que, via de regra, quando você está ansioso, desesperado, significa que você está indo contra a palavra de Deus. Ou seja, pecado. Tá? Ansiedade em todas as situações é pecado? Como eu falei, não. Paulo não está dizendo aqui da ansiedade, como eu citei o exemplo, estou ansioso para chegar meu aniversário, para semana que vem e tal, não sei o quê. Expectativa daquilo acontecer. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da ansiedade que tira a paz da pessoa, que gera conflito na pessoa, que gera a pessoa esquecer do centro da fé, que gera na pessoa a foco nas coisas terrenas. É isso que Paulo está dizendo. Então ele está dizendo aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma ordem que Paulo está dando. Primeira coisa, tá? E aí ele vai dar o primeiro passo.
vai nos ensinar o primeiro passo para a gente cumprir essa ordem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, ou seja, um advérbio de oposição, né? Em tudo, porém, mas, ou como dizer assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, ao contrário, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. Ou seja, o primeiro passo para você não andar ansioso de coisa alguma, Paulo nos ensina aqui. Primeiro, o ensinamento de Paulo, ore. Oração é o primeiro ensinamento de Paulo para que você não ande ansioso. E aqui, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é regras para você viver sempre feliz. Regras para você viver em paz. Regras para você desfrutar da paz. Não ande ansioso de coisa alguma. Como, Paulo? Em primeiro lugar, ore. Apresente a Deus a razão da sua preocupação, as suas petições. Só que, veja como Paulo está dizendo aqui, ó, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, como eu falei, né, ore, pela súplica, com ações de graça. Peça, apresente a Deus as suas aflições, os seus pensamentos, as suas preocupações, e aqui, mais uma vez, estar ansioso não quer dizer que você não possa se preocupar como você vai resolver os problemas, mas quer dizer que você não pode se desesperar com o descontrole da situação. Ansiedade, em última análise, pessoal, sempre vai ser você entender que o controle está perdido porque você traz para você o controle da sua vida. E essa ansiedade que gera desespero é essa. Você vai, de alguma forma, entender que você controla. Que Paulo está dizendo, não façam isso. Como? Apresentem a Deus as suas petições. Então, vamos supor, eu tenho uma dívida que eu preciso pagar, eu não sei como eu vou pagar, isso me traz preocupação. O cristão que tem uma dívida deve se preocupar em pagar mesmo, isso é uma característica que é inerente ao cristão, né? Ele deve ter preocupação em resolver o seu problema, porém, não se desesperando, trazendo para si a responsabilidade pelo controle da sua vida. Isso é a ansiedade que Paulo se refere. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou orar, suplicar e com ações de graças. Ou seja, ao mesmo tempo que eu peço a Deus, que eu apresento a Deus, eu ajo em gratidão a Deus por saber que Ele tem o controle e que Ele irá resolver, que Ele vai me dar a forma de resolver. Então, o primeiro passo, oração com súplica e ação de graça. Você está ansioso por alguma coisa que tira a sua paz, que faz você esquecer do centro da fé, que faz você ter medo da sua vida, que faz você ter medo do desfecho da sua vida, que faz você pensar besteira na sua vida. Primeiro passo, ore. Apresente a Deus as suas petições com súplicas e ações de graça. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, tá? Atribuindo a Deus o controle sobre a sua vida, o controle sobre todos os desfechos da sua vida. Primeira coisa que você vai fazer. Assim que Paulo apresenta o primeiro passo que a gente tem que fazer para vencer isso, ele vai apresentar já no verso 7 a primeira promessa de resposta desse passo. Se você não andar ansioso porque você apresentou a Deus a petição e confia que Deus fará, ou seja, já está agradecendo a Deus pelo que Ele fará, a consequência disso, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Já que eu citei aqui o exemplo da gravidez de Dessa, né, que a gente está ansioso aí de uma forma boa para esperar o sexo do bebê, que a gente vai descobrir daqui a pouco, poucos meses antes aconteceu o contrário disso. Aconteceu que ela estava grávida, começou a sangrar e nós ficamos ansiosos, né, preocupados, vamos dizer assim, com a perda da gestação. Entretanto, não cabia a nós desesperarmos por conta disso, porque nós sabíamos que Deus estava no controle. Seja se a gestação fosse para frente, ou seja se ela não fosse para frente. Né? Paulo disse no capítulo 1 lá, lembram? Não é porque a certeza de Paulo e a confiança de Paulo em Deus não era porque ele ia estar vivo, é porque ele sabia que vivo ou morto glorificaria a Cristo, que era o mais importante. A mesma coisa é o que nós devemos fazer. Diante de um problema que gera preocupação, é lícito ficar preocupado, mas não é lícito ser consumido pela sua preocupação. Né? Então, antes, ore a Deus, apresente a Deus a sua situação, confie que Deus fará o melhor, o que nem sempre é o que você quer, mas Ele fará o melhor, e a consequência disso, o que é? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E qual é a paz de Deus que excede todo o entendimento? É aquela situação em que o verdadeiro crente ele está passando por uma situação difícil, complicadíssima, ameaçadora, e ele não está nem aí, velho, não está preocupado. Você vai assim, rapaz, como é que fulano de tal pode estar passando por aquilo ali, velho? E o cara nem balança, bicho.
Que paz é essa que essa pessoa não dá nem para entender como essa pessoa está tão em paz diante de tudo que ela está vivendo. Esta é a paz de Deus que excede todo entendimento. Fruto da oração e da confiança em Deus, certo e grato por Ele, pelo que Ele vai fazer, que você tem confiança que Ele vai fazer. E essa paz de Deus, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará aqui, pessoal, no original grego, significa um termo militar, do vocabulário militar, né, que significa colocar guardas. O que Paulo está dizendo aqui é que a paz de Deus, ela botará guardas no seu coração e na sua mente, de forma que só passa o que Deus quer. Você só vai entrar o que Deus quer e só vai sair o que Deus quer. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa que Paulo está nos prometendo pela palavra de Deus. Se você confiar em Deus, orar, se você tiver certeza de que Ele tem o controle de todas as coisas, nada te abala, né? Nada te abala. Não porque você é bom, não porque você é forte, não porque você é capaz, mas porque Deus guarda o seu coração e a sua mente. É assim que funciona a vida do cristão. Esta é a regra de fé do cristão. Você se depara diante das situações, você adquire uma certa preocupação para resolver, mas você apresenta aquele que resolve e confia que ele fará o melhor. Certo? Então vamos lá. Paulo já apresentou o primeiro passo e a primeira promessa diante desse passo. No verso 8, ele continua aqui com os passos. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, primeiro passo que Paulo ensina, ore, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Segundo passo que Paulo apresenta para a gente, pense, medite nas coisas que vêm do alto. Não medite no seu problema, medite em quem pode resolver o seu problema, em quem vai resolver o seu problema. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento, seja esta a vossa meditação, seja isso que norteie o seu dia, naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você come, naquilo que você bebe, em todas as coisas. Tudo que você fizer, faça as coisas em que há virtude e louvor do nosso Senhor. E aí, aqui está o principal problema no meu entendimento, desses 3 passos aí. Dos 3 passos que a gente infringe mais, esse daí para mim, sem dúvida, é o que a gente mais infringe. Porque a gente se depara com o problema, a gente se encontra numa situação difícil, e o que nós fazemos diante disso? O que preenche nossa mente? O que a gente assiste? O que a gente lê? O que a gente vê? O que a gente escuta? O que a gente pega? O que a gente convive? O que de fato está ocupando o nosso pensamento diante das nossas aflições? Então, se eu não ocupo minha mente com coisas que me trazem paz, como é que eu espero que essa paz esteja comigo? Então, esses 3 passos, eles são complementares entre si. Orar e meditar nas coisas que são do alto, das coisas que vêm de cima. Essas 2 coisas devem estar juntas para que essas coisas se cumpram e que a gente se livre dessa ansiedade que Paulo aqui nesse texto condena. Mas se eu estou diante de uma situação e o que preenche o meu coração é o meu WhatsApp, é o meu Instagram, é o meu Facebook, é uma série com conteúdo inadequado que eu estou assistindo, são os vídeos no YouTube que eu assisto inadequados, né? Se ao invés de estar escutando pregações, de estar lendo, né, bons livros, de estar meditando, de estar orando na palavra do Senhor, se ao invés de ler a Bíblia, eu estou lendo coisas que não engrandecem ao Senhor, não me edificam, coisas que não contribuem com a minha fé, se não for isso que ocupa o meu pensamento, não é isso que vai me trazer paz. E nisso aqui a gente falha bastante. Aí cabe a cada um pensar o que tem ocupado o vosso pensamento. Certo? No verso 9, então, Paulo vai apresentar o 3º passo. Ele vai dizer, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai. Ore, medite e coloque em prática. 3 coisas que Paulo vai nos ensinar para juntas nos fazerem confiar em Deus
nos fazerem ter certeza de que Ele tem o controle pelas nossas situações, controle das nossas situações e nos trazer paz, nos livrar da ansiedade que consome os nossos corações. Ore confiando e agradecendo desde a sua oração. Medite nas coisas que vêm do alto, nas coisas que geram louvor e glória a Deus. E ponha em prática as coisas que você aprende na sua oração e na sua meditação na palavra do Senhor. Se você fizer isso, além do que foi prometido no verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai acontecer o que é prometido no verso 9, segundo a promessa de Paulo. E o Deus da paz será convosco. Veja que no verso 7 ele diz a paz de Deus. No verso 9 ele vai dizer o Deus da paz. Se você fizer esses passos que Paulo está falando, se você crer que essa palavra é verdadeira, procedente de Deus, se você orar com fé e confiança de que o Senhor tem o controle das suas vidas, lembrando, aqui não significa que Deus vai resolver o seu problema como você quer, mas que Ele vai resolver o problema do jeito que tem que ser. Tá? Se você orar confiando que Deus fará o melhor, que Ele tem o controle de tudo, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, se você meditar nas coisas que são de Deus, que levam louvor e glória a Ele, e se você colocar em prática isso na sua vida através dessa meditação, o Deus da paz e a paz de Deus habitarão em você, te livrarão da ansiedade, guardarão a sua mente e o seu coração para que só entre e só saia aquilo que Deus quer. Isso é o processo contínuo de aperfeiçoamento que Paulo se refere nos textos anteriores que a gente falou. Amém? Décio. Oi. No caso, então, das pessoas que têm crise de ansiedade, esses versículos do 6 até o 9 se aplicam a elas? Vou dar minha opinião agora, tá? Minha opinião. Entendi a sua pergunta. Como eu falei, não é qualquer ansiedade que Paulo se refere aqui. Né? Nós estamos falando de ansiedade patológica. E essa pergunta que você fez são pessoas que têm ansiedade patológica. O que Paulo quer dizer aqui, no meu entendimento, e o que eu posso dizer que eu não quero dizer aqui, é que as pessoas, por exemplo, não devam tomar remédio, não devam consultar profissionais. Algumas pessoas chegam a um nível de ansiedade tão grande que elas precisam de ajuda médica mesmo. De ajuda médica, psiquiátrica, ou ajuda de psicólogo e medicações. Isso pode acontecer. Pessoas que têm crise de ansiedade a ponto de perderem completamente o controle da sua situação, elas, por vezes, vão precisar de auxílio profissional. Porém, o que eu quero dizer é que não começou assim como ela está hoje. Começou quando ela, de alguma forma, deixou uma pequena ansiedade ocupar o seu pensamento. Ao invés de essas coisas ocuparem o seu pensamento, a preocupação, o medo, a ansiedade. E lembrar da parábola do semeador, né, quando Jesus fala que das sementes que caem pelo caminho, né, que uma das sementes cai em terreno rochoso, em que aparentemente até vão florescer, mas na hora de dar frutos, vêm as aflições e ansiedades da vida e consomem a sua fé. E elas esquecem do caminho central da fé, da confiança em Deus, passam a buscar em si as confianças, em si o controle da vida, não encontram esse controle e aí sim é a razão para desesperar. Progressivamente isso vai levar essa pessoa a ter essas crises de ansiedade patológicas que precisam de medicação. Mas na minha opinião, essas coisas não começaram assim e a gente deve se acautelar para que não aconteça conosco, combatendo a ansiedade desde o início, não andando ansiosos por coisa alguma, sabendo que não está em nós o controle, e sim em Deus. Se a gente fizer isso, não precisaremos de medicação, não precisaremos de remédio, porque não nos desesperaremos. O Espírito Santo guardará o meu coração e a minha mente. Não será um remédio que vai guardar. Lembre, só concluindo, eu não estou dizendo que é errado tomar remédio, que é pecado tomar remédio. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que em algumas situações isso é necessário, mas que isso começou por uma falta de confiança. A ansiedade que Paulo se refere aqui, pessoal, via de regra, em última análise, de alguma forma significa, na minha opinião, significa falta de confiança no agir de Deus. Todos os nossos medos, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias e desespero significam que a gente tem medo de que Deus não resolva a nossa situação da melhor forma. A gente quer que se resolva do nosso jeito, baseado nas nossas ações. E por ter medo de que isso não aconteça, quando eu tirei de Deus o controle da minha vida e coloquei na minha falsa impressão de controle, na minha falsa justiça, isso necessariamente em algum momento vai me levar ao desespero, porque eu não tenho esse controle. Tá? Então, na minha concepção, a ansiedade, a aflição patológica, em algum momento significou falta de confiança no agir e no controle de Deus. Certo? Certo, Décio. Eu acho que esse, inclusive, é o primeiro passo para essas pessoas entenderem onde é que está o erro, na minha concepção. Sei que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tá? Dou graças a Deus porque nunca passei por uma situação desse nível, mas sei que não estou livre. Tá? Cabe a mim
tentar continuar orando, meditando nas coisas que vêm do alto, pondo em prática, para que o Deus da paz e a paz de Deus guardem meu coração e minha mente, que isso não aconteça. É o condicional que Paulo nos faz. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Aí, se você acredita que essa palavra é a palavra de Deus através da boca de Paulo, através das mãos de Paulo ao escrever isso daqui, faça isso, que isso vai transformar o seu entendimento acerca do controle da sua vida. Então, como eu falei, né, na minha opinião aqui, a ansiedade, de algum modo, significa falta de confiança em Deus e achar que Ele não está no controle e que Ele não fará o melhor e que o pior poderá te acontecer. Isso é ansiedade. Vale lembrar ainda aqui, pessoal, que Paulo escreveu esse texto para você não andar ansioso, não se preocupar, só apresentar a Deus, confiar e ser grato a Deus. Será que ele escreveu isso do sofá da casa dele, né? Ar-condicionado, televisãozinha, pá, né? Se a gente fosse trazer Paulo para os dias de hoje. Não. Paulo escreveu isso aqui preso em Roma, acorrentado em Roma, sem saber o seu dia de amanhã, sabendo que poderia morrer, sabendo que poderia ser oferecido como sacrifício, como ele falou lá no capítulo 1, né? Foi assim que ele escreveu, para você ter paz, para você confiar, para você acreditar que Deus tem o controle da vida, da sua vida, das coisas que acontecem na sua vida, para você simplesmente orar, agradecer, meditar e confiar nele, colocar em prática o que você aprende com ele. Só isso que você tem que fazer, mais nada. Ele escreveu isso aqui, não foi no ápice, foi na fossa, preso, acorrentado a um soldado romano. Foi assim que Paulo escreveu, sabendo que daqui a alguns meses ele poderia estar morto. Mas olha a paz que guardava a mente e o coração do apóstolo Paulo. É isso que ele quer nos ensinar. É isso que nós devemos aprender. Não só isso. Não só isso. Nós vamos ver no resto do capítulo que Paulo falava mais do que isso. Paulo falava sobre outras coisas que também aconteciam com a vida dele, que não tiravam a sua paz. Nós vamos chegar lá. O pessoal, infelizmente, foi saindo da reunião aí, né? Mas vamos continuar mesmo assim. Então, o verso 10. Do verso 10 em diante, Paulo vai chegar e agora um dos principais motivos pelos quais ele escreveu essa carta, que é a gratidão dele aos filipenses, a coisa que os filipenses fizeram, certo? O verso 10 vai dizer assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então, Paulo vai se dizer aos filipenses que ele está alegre, né? E a razão dessa alegria aí porque o foco aí é que Paulo recebeu dos filipenses uma oferta, uma ajuda financeira, né? Nós vamos ver daqui a pouco dessa ajuda financeira que foi trazida por Epafrodito, certo? Dos versos 11 a 13, pessoal, estamos aqui com uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia, entre crentes e descrentes, entre cristãos e não cristãos. Essa é uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia, passagem que está em cima da porta da casa, passagem que está na traseira do caminhão, passagem que está no adesivo do caderno, passagem que está na tatuagem que a pessoa faz. Essa passagem é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, que é essa daqui, ó, verso 13, Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. É a mais conhecida porque é uma passagem, é um verso muito forte. É um verso com bastante conteúdo, com bastante conhecimento, com bastante verdade, porém, muito perigoso nas suas conclusões, se analisado isoladamente. Capaz de gerar enormes heresias se analisado isoladamente. Portanto, não podemos fazer isso. Recentemente, eu vi uma pregação de uma pessoa que falava sobre esse verso. E ela chegou, subiu no púlpito e disse que tudo posso naquele que me fortalece. E eu lembro que a pessoa falava assim: meus irmãos, quando Deus fala aqui tudo, é tudo, não é algumas coisas, é tudo eu posso naquele que me fortalece. Posso tudo naquele que me fortalece. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque não é isso que o verso quer dizer. O verso está escrito tudo posso naquele que me fortalece, mas não quer dizer que você pode tudo o que você quer naquele que te fortalece. Não é difícil compreender. Se nós respeitarmos as regras de interpretação bíblica, se nós estudarmos a Bíblia com sinceridade e humildade diante dela, como sendo a palavra de Deus, no seu contexto, não é difícil entender. Vejamos o que diz antes desse verso, para que a gente possa compreender.
Digo isto, eu estou falando aqui, alegrei-me no Senhor, porque mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja no verso 11, Paulo vai dizer assim, olha, não é porque eu estava numa situação difícil que me trouxe alegria que vocês me trouxeram dinheiro. Não é sair da pobreza que me traz alegria. Não. Por quê? Porque eu estava alegre mesmo sendo pobre. Ele fala assim, alegrei-me sobremaneira, não é porque agora eu saí da pobreza com o dinheiro que vocês trouxeram para mim. Não, digo isso não é por causa da pobreza. Porque mesmo pobre, eu estava alegre. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Olha aqui a paz que guarda a mente e o coração de Paulo. Preso, passando necessidade, e tranquilo, velho. Em paz, com coração e mente guardados, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele vai dizer assim, eu me alegrei pela oferta que vocês me trouxeram. Não por causa que a oferta me tirou da pobreza. Tá? Por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na pobreza e na riqueza. Verso 12. Tanto sei ser humilhado, como sei ser honrado. Aprendi a viver sendo humilhado e aprendi a viver sendo honrado. Posso viver sendo honrado e posso viver sendo humilhado. Aprendi as duas coisas. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Aprendi a viver na fartura e aprendi a viver na fome. Curioso que tem experiência, ou seja, aprendi a viver na fartura, parece que é fácil. Não, qualquer um sabe viver na fartura. Não, nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe viver na fartura. As pessoas se desviam completamente, muitas pessoas se desviam completamente do caminho quando estão na fartura. Certo? Mas sem fugir do tempo. Paulo vai dizer, posso viver humilhado, posso viver honrado. Posso viver na fartura, aprendi a viver na fartura, posso viver na fartura. Aprendi a viver na fome, posso viver na fome. Aprendi a viver na abundância, posso viver na abundância. Aprendi a viver na escassez, posso viver na escassez. Posso ser humilhado, posso ser honrado, posso viver na fartura, posso viver na fome, posso viver na abundância, posso viver na escassez, posso tudo naquele que me fortalece. Não significa que eu posso todas as coisas que eu quero. É que eu sou respaldado por Deus para viver em toda e qualquer situação alegre, em paz, tranquilo. Não porque eu tenho força, mas porque Ele me concede a força para viver assim. Posso tudo naquele que me fortalece. Agora a pergunta é assim que a gente vê esse texto sendo aplicado? Às vezes sim, graças a Deus. Mas na grande maioria das vezes não. Não é assim. É assim. Você está doente? Você pode tudo naquele que te fortalece. Você vai ficar bom. Você vai ter a cura. Você vai... Não. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que você pode ficar doente, você pode sofrer e você vai conseguir viver mesmo sofrendo. Porque Deus te fortalece. Deus te dá força. E aqui, em outro texto bíblico, né? Respaldando isso aí, Paulo vai contar que ele pediu a Deus que o livrasse de um sofrimento e Deus disse, não, sofra aí, mas fique tranquilo, a minha graça te basta. Ponto final. É isso que Paulo quer dizer. Graça de Deus me basta em toda e qualquer situação, assim eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas, deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. Se alguém quiser comentar. É isso mesmo. Bom, embora eu possa todas as coisas naquele que me fortalece, que eu possa viver em tudo, né, naquele que me fortalece, todas as situações eu saiba viver, né, pela força que o Senhor me concede, mesmo assim, vocês fizeram bem em me enviar essa oferta. Verso 14. Todavia, mas, entretanto, porém, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Mesmo que eu saiba viver bem em toda e qualquer situação, mesmo assim, vocês... Peraí que o trem apareceu aqui. Peraí. Ok. Mesmo que eu saiba viver bem em todas as situações, mesmo assim, vocês fizeram bem em associarem-se na minha tribulação, em enviar essa ajuda a mim. E sabeis
também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo está dizendo assim, vocês são a única igreja que me ajudaram. Por isso que ele fala, né, lá no verso 10, lá, o qual também já tinhas antes esse cuidado, né, por Paulo, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas isso foi outra oportunidade. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo já tinha sido ajudado por eles. Ele vai dizer assim, sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, desde que eu saí daí da Macedônia, ninguém me ajudou, só vocês. Tá? Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo está dizendo assim, eu sei que vocês sempre tiveram esse cuidado comigo. E é por isso que eu fico alegre pela fé que vocês têm. Ele fala lá no começo, lembra lá, alegrei-me, ele ora a Deus grato pela fé que vocês têm. Mãe, fecha o microfone, acho que é o seu que está... Isso. Eu sei da fé que vocês têm porque vocês já mostraram isso para mim desde o começo do Evangelho, desde que eu saí daí da Macedônia. Eles mandaram para mim não só uma, mas duas vezes lá em Tessalônica. E mandaram o suficiente para minhas necessidades. E agora Paulo vai dizer no verso 17 aqui, ó, já a gente caminhando para o final aí, deixar claro que a alegria dele não está na oferta, como ele falou no começo lá, né? Não por causa da pobreza. Não é isso que me dá alegria. Não é tirar da pobreza que me dá alegria, porque eu sou alegre mesmo na pobreza. O que me dá alegria é o que vocês estão fazendo. Ele vai dizer aqui, ó, verso 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A razão da minha alegria não é o que vocês fazem para mim, mas é o que vocês fazem diante de Deus. É como isso gera para vocês fé, é como isso é fruto da fé que Deus deu para vocês. E que esse fruto aumenta o vosso crédito com Deus. Claro que Paulo não está ensinando aqui mecanismos de barganha, né? Mas como tipo assim, esse tipo de ação que vocês têm beneficiam a vocês diante de Deus. Muito mais do que beneficiar a mim, beneficiam a vocês diante de Deus. Não que eu procure donativo. O que me traz alegria não é o fato de eu ter recebido alguma coisa. Diferente dos falsos mestres que Paulo falou no capítulo anterior, que o seu Deus é o vosso ventre. Diferente do que a gente tem visto, infelizmente, cada vez mais frequente nos dias de hoje, que é pregações evangelhos, entre aspas, motivados para as finanças, para as contribuições financeiras, para emocionalismo, que gere mercantilização da fé. Infelizmente, isso acontece muito. O que o Paulo está falando, não é isso que eu procuro. O que me deixa alegre não é o que vocês doaram, mas sim o que isso representa para vocês diante de Deus. O que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não sou eu que estou sendo beneficiado primariamente, mas vocês estão beneficiados por fazerem isso diante de Deus. Certo? Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte com uma aroma suave. Aqui ele fala, né, comprovando que foi Epafrodito que trouxe para ele. Lembrando que Epafrodito enfrentou a morte para trazer isso para Paulo, né? Fazendo um favor aos filipenses e a Paulo, servindo aos outros. Epafrodito trouxe, né, me deu essa parte com uma aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que vocês fizeram, não fizeram para mim. O que vocês fizeram, fizeram para Deus. Isso gera para vocês crédito diante de Deus, não é comigo. Não é a mim que vocês estão servindo. Não é para mim que vocês estão se empenhando. É para Deus. É para a obra de Deus. E quem vai te recompensar é Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. A riqueza de Deus não está nas finanças que eles estão empenhando. Está na glória, que inclui poder de abençoar financeiramente. Mas não se restringe a isso. Não é para receber dinheiro que você deve dar dinheiro. Certamente, certa vez eu ouvi, na verdade, em vários lugares já, né? Alguém querendo justificar o dízimo com a seguinte frase: a pessoa fala que não dá porque não tem. Na verdade é o contrário, não tem porque não dá. Não, meu amigo. Nenhuma das duas coisas. Você não deve dar o dízimo para receber de volta. O dízimo não é investimento no Senhor. O dízimo não é algo que você deve buscar ter em volta. É
porque você já recebeu o que você dá. É por gratidão, não é como investimento, não é uma aplicação financeira, o dízimo, certo? O que Paulo está dizendo aqui é que quando ele dá quando os filipenses enviam a oferta para Paulo, isso aqui já é o fruto que eles estão semeando, né? Foi semeado, Paulo semeou a palavra neles, plantou a igreja, isso é o fruto, e esse fruto aumenta o crédito deles diante de Deus. Portanto, o dízimo não é um investimento, né? Você não deve esperar, dando dízimo, que Deus te responda com dinheiro. Ele até pode fazer isso se ele quiser, mas não é esse o foco da contribuição financeira na igreja. A contribuição financeira na igreja é mostrar a fé, é fruto da fé que foi implantada em seu coração pelo próprio Deus, né? E que gera diante de Deus crédito, gera diante de Deus benefícios, vamos dizer assim, baseados na riqueza da sua glória, não na riqueza financeira. Deus não vai abrir a carteira dele para dar dinheiro para você. Não é assim que funciona. Deus faz o que ele quer, para glorificar a ele, aumentar a sua fé e glorificar a ele. Pode ser dinheiro, mas pode não ser. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. Lembrando então aqui, quando os filipenses fazem isso, eles fazem com sacrifício aceitável e aprazível a Deus e não a Paulo. Por que eu estou dizendo isso aqui, meus irmãos? Porque hoje em dia ainda há nos dias de hoje algumas pessoas que combatem o ensinamento do dízimo. Que o dízimo é coisa do Velho Testamento, e não tem dízimo no Novo Testamento. De onde é que vocês acham que veio esse dinheiro para ajudar o apóstolo Paulo? Foi de ofertas e dízimos da igreja? Foi de contribuições financeiras? De onde é que você acha que essas pessoas tiraram essas finanças? O dízimo é uma prática necessária à igreja. E quem se beneficia não é quem recebe o dízimo, é quem dá o dízimo, como Paulo está dizendo. São essas pessoas que mostram que têm fruto da fé, fruto do Espírito habitando nelas, que se preocupam com o Evangelho, que se empenham no Evangelho, que demonstram cuidado pela obra de Deus, que demonstram contribuição. Lembra lá quando o próprio Paulo falou aos Romanos sobre os dons do Espírito lá? Talvez alguém tenha o dom de contribuir, e às vezes a contribuição pode ser financeira. Esta é uma dádiva de Deus. O dom é um presente que Deus dá para que você possa contribuir. E quem se beneficia não é o pastor que recebe o dízimo. O dízimo é uma prática real da igreja, não é uma prática antiga. Ela é um mandamento da lei, mas ela é uma prática continuada na igreja cristã, né? Apostólica e pós-apostólica, e nos dias de hoje. Como é que a gente pode fazer? Pergunto para vocês o seguinte: se não fossem esses dias dessas pessoas, como esse texto chegaria para nós? Como esse texto chegaria para mim, para você discutir aqui hoje, se as pessoas não tivessem dado esse dízimo, que é através de Epafrodito? Se Epafrodito não tivesse ido lá levar esse dinheiro, suprir as necessidades de Paulo, ajudar a Paulo, como é que ele escreveria isso aqui? Isso chegaria para nós. Deus usa você através do seu coração aberto para ofertar e dizimar. Essa é uma prática saudável, amorosa da igreja cristã, fruto da fé que há em vós. Verso 20. Deixa eu ver se eu botei mais alguma coisa aqui acerca disso. Acho que não. E a recompensa é que Deus não deixará faltar nada para vocês, suprirá todas as necessidades. E aqui, como eu falei, não estou falando de necessidades financeiras, falando da riqueza da glória de Deus, não da riqueza financeira. Verso 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para sempre, a glória seja de Deus por todas essas coisas que Paulo está dizendo. Ele não busca para ele a glória desse entendimento, e sim para Deus. Caminhando para o fim, nós temos aqui as saudações finais da carta do apóstolo Paulo. São apenas saudações, mas não deixa de trazer para a gente um grande ensinamento aqui agora. Ele vai dizer, verso 21, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Paulo estava, o próprio Epafrodito estava lá com ele, né, que foi levar a carta, e tinha outros irmãos que estavam lá com ele, né, não sabemos quais são todos. Mas ele vai dizer assim, verso 22, todos os santos vos saúdam, especialmente da casa de César. Quem são esses que especialmente saúdam os filipenses? Quem são esses da casa de César? A guarda pretoriana. A casa de César são os militares romanos que estavam com Paulo lá, aqueles que somente ouviram a pregação do evangelho porque estavam com Paulo. Prenderam Paulo por pregarem aos gentios
e agora saúdam os gentios a quem Paulo escreve. Veja se essa não é a multiforme, maravilhosa sabedoria de Deus em cumprir todo o seu propósito através de coisas que Paulo não entenderia por que estava preso. Lembra quando a gente estudou a carta aos Romanos? Queria muito visitar Roma. Em diversos outros cenários ele apresentou a Deus o desejo de visitar Roma. Mas visitou preso, acorrentado a um soldado. Por quê? Para que isto acontecesse. Todos os santos do saúde, especialmente os da casa de César. Como Deus age de forma tremenda, perfeita, inquestionável nos seus resultados. Ele vai dizer, finalizar a carta dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. É como Paulo finaliza essa carta. Meus irmãos, que texto maravilhoso de ensinamento para a gente. Às vezes, nossa limitação não nos permite entender o andar da nossa vida, como as coisas acontecem de um jeito diferente do que a gente planejou. A gente não consegue entender porque nós somos limitados. Não esperávamos que acontecesse de certa forma, e vai lá e acontece. Como eu falei, né? Esta é a razão de gerar em nós medo, dúvida, ansiedade, preocupação, aflição, descontrole total. E essa carta nos ensina, os 4 capítulos, em especial nesse último, mas nos 4 capítulos, a não viver assim, a não vivermos ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo escreveu essa carta estando preso injustamente, diga-se de passagem, preso injustamente, e estando pobre, passando necessidade até chegar a essa oferta. Ele estava pobre. E o que ele diz para nós é que mesmo assim, ele sabe viver alegre em qualquer situação, sem ansiedade, sem desespero, sem aflição, sem preocupação. E é isso que ele quer nos ensinar. Será que a situação que gera a sua aflição e a sua angústia no dia de hoje é pior do que a de Paulo? Será que você sofre nos dias de hoje as coisas que Paulo estava sofrendo naquela época? Acorrentado, espancado. Paulo foi apedrejado, foi espancado, foi chicoteado e por fim morreu guilhotinado, passando por todas as situações, sem, no entanto, perder a paz de Deus e o Deus da paz guardando o seu coração. Será que tem validade esses ensinamentos dessa pessoa para nós? Será que isso é a palavra de Deus para nós? Será que isso é verdade que vai acontecer conosco? Não podemos ser dominados pelo medo, pelo desespero, pela angústia, pela ansiedade. Não podemos, meus irmãos. Pois essas coisas, via de regra, significam, em algum momento, falta na confiança do agir de Deus. Você não precisa me dizer o quanto que você confia em Deus, você não precisa me dizer qual é o seu grau de confiança em Deus, é com Ele que você tem que se relacionar. Se você acredita nele de verdade, você confia que Ele tem um controle sobre a sua vida, domínio sobre todas as coisas, não se desespere. Ok? Se preocupe no sentido de encontrar a solução, de saber como você vai resolver esse problema, mas não se desespere. Não deixe isso ocupar o seu pensamento. Não deixe isso tomar lugar daquelas coisas que são do alto, aquelas coisas que têm louvor e glória para Deus. Não deixe. Ocupe somente com aquilo que edifica a sua fé, com aquilo que faz você ter paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento. É isso que nós precisamos. Que aprendamos como o apóstolo Paulo. Orar, apresentar a Deus nossas súplicas, com ação de graças, meditar naquilo que vem do alto, praticar aquilo que aprendemos na oração e na meditação e ter certeza que Deus está no controle. Assim tendo, Deus da paz e a paz de Deus guardando a nossa mente e o nosso coração. Isso nos basta, meus irmãos. O Deus da paz e a paz de Deus. Isso nos basta para enfrentar toda e qualquer situação dessa vida. Amém? Desejo que vocês tenham terminado esse livro, essa carta, assim como eu, em paz, confiante, diante de todas as dificuldades, certos de que Deus tem o completo controle sobre a sua vida. Não perdeu o controle. Quando você achou que perdeu o controle, sua vida estava sem controle, foi porque você atribuiu a si o controle. E aí realmente você perdeu. Você não tem o controle sobre a sua vida, você não tem o controle sobre todas as situações. Mas Deus da paz, esse sim tem o controle. Confie nele, ore, apresente a ele, já em gratidão pelo que ele vai fazer em controlar a sua vida. Medite nele, medite nas coisas que se referem a ele, pratique as coisas aprendidas com ele, você verá o resultado na sua vida. Amém? Algum comentário? Alguém discorda? Alguém quer questionar?
Tem alguém aí ainda? Fala, liga aí. Mostra um. Então, beleza, gente. Fala aí. Quer falar alguém? Não era para dizer que estava aqui, Décio. Travou aqui. Tranquilo. Então, beleza, meus irmãos. Obrigado mais uma vez pela presença, pela disponibilidade de horário. Fico feliz que a gente tenha completado mais um livro do Novo Testamento. Bastante aprendizado, e que o Senhor possa levar paz ao coração de cada um de vocês, assim como levou ao meu. Amém? Vamos orar para finalizar mais essa reunião, agradecendo a Deus por essa conclusão